Akimitsu era um perdedor idiota que odiava mulheres, pensando que essa era a única maneira de se tornar um Chad. Mas tudo mudou quando ele foi a um templo para ficar longe de qualquer par de melões. Mas tudo o que ele encontrou foram garotas com grandes personalidades fazendo sua vara funcionar novamente. Quando era muito jovem, o pai de Akimitsu disse-lhe que ninguém nasceu para viver sozinho, e que ter mais de um amigo era aceitável. Ele também lhe disse que estava o deixando para viajar pelo mundo e criar um harém. Na época, Akimitsu achava que seu pai era legal por querer ter muitas esposas. No entanto, sua opinião mudou depois que ele cresceu e finalmente entendeu que seu pai era um mulherengo sem vergonha. Decidido a nunca se tornar como seu pai inútil, Akimitsu jurou permanecer solteiro e dedicou sua vida ao estudo e ao trabalho. Sempre que seus amigos o convidavam para sair, ele recusava o convite, pois estava determinado a evitar garotas como se elas tivessem a peste negra. Uma noite, enquanto ele estava no trabalho, seu chefe cometeu o erro de compará-lo ao pai dele. Irritado, Akimitsu disse que ele não era nada parecido com aquele egocêntrico perfuratriz comunitária que infelizmente era seu doador de semente. No caminho para casa mais tarde, Akimitsu lembrou o dia em que seu pai saiu para comprar leite e nunca voltou. Ele não conseguia acreditar em como seu eu mais jovem era estúpido por achar que o homem era legal naquela época. Ele também se lembrou de como era evitado e maltratado por ser filho de um canalha cult. Seus pensamentos foram logo interrompidos quando um fardo de arroz o atingiu. Uma garota carregando 2 fardos de arroz correu até ele e perguntou se ele estava bem. Ela se desculpou e ofereceu-se para chamar uma ambulância, explicando que seu carrinho tinha virado. Akimitsu não ouviu uma palavra do que ela disse porque ficou atordoado com sua beleza. Quando finalmente voltou a si, levantou-se, disse que estava bem e correu para casa sem olhar para ela novamente. No entanto, quando chegou em casa, teve dificuldade para dormir, pois continuava pensando na garota por quem de alguma forma se apaixonou à primeira vista. Nos dias que se seguiram, Akimitsu se tornou uma pessoa diferente. Ele começou a ir a festas e a faltar às aulas e ao trabalho. Eventualmente, seu novo estilo de vida fez com que ele fosse demitido, e ele começou a reprovar nas aulas. No dia em que percebeu que estava desperdiçando sua vida e se apaixonando por uma garota que provavelmente não se lembrava dele, ele decidiu se tornar um monge. Ele quebrou o telefone e foi ao escritório da secretaria da escola para entregar sua carta de pedido de licença. Depois ele pegou um trem em direção à cidade com o templo que seu tio lhe contou. Akimitsu tinha certeza de que se distanciar do mundo secular o ajudaria a superar seus desejos. No entanto, ao chegar ao templo, que supostamente era fechado para mulheres, foi recebido na porta pela própria garota que ele estava tentando esquecer. Akimitsu começou a achar que estava alucinando, pois era impossível que o objeto de seus desejos impuros estivesse diante dele. A garota em questão não fazia ideia de quem ele era, mas quando percebeu que ele estava vestido com uma estola de sacerdote, correu para dentro para se trocar. Quando ela voltou, tropeçou nos pés, fazendo seu kimono se mover e expor o topo de seus grandes seios a ele. Desconhecendo isso, a garota sorriu e se apresentou como Aoba Mizuki, mas Akimitsu ficou super estimulado ao olhar para ela, então fez uma retirada tática. Preocupada, Mizuki correu em sua direção e quando Akimitsu viu como seus seios balançavam, ele começou a tossir sangue. Yuzuki logo percebeu que seu decote estava exposto e tentou cobri-lo, mas foi inútil, pois Akimitsu não conseguia desviar os olhos dela. Incapaz de resistir a ela, ou até de pensar direito, Akimitsu a agarrou pelos ombros e implorou para que se casasse com ele, dizendo que a amava. No entanto, ela o convidou para entrar e serviu-lhe chá. Enquanto bebia o chá, Usuki perguntou a Akimitsu sobre seus interesses, fazendo-o supor que ela estava tentando testá-lo antes de aceitá-lo no templo. Em vez de responder a pergunta, Akimitsu ficou olhando para Usuki. Quando percebeu o que estava fazendo, deu um soco em si mesmo para se livrar dos pensamentos inapropriados que estavam surgindo. Ele então se desculpou para ir ao banheiro, a fim de acalmar seus hormônios avassaladores de uma maneira discreta. No caminho, ele ouviu um gato chorando e foi ao quintal procurá-lo. Quando o encontrou no fundo de um poço vazio, tentou salvá-lo, mas acabou caindo no poço. Lá dentro, Yuzuki ligou para alguém chamado Kiki e disse-lhe que o homem com quem ela tinha sido combinada tinha chegado um dia antes, porque havia confundido Akimitsu com seu encontro às cegas. Kiki informou-a que a pessoa com quem ela tinha sido combinada estava sentada ao lado dela, o que deixou Yuzuki confusa. Nesse momento, sua irmã Tsukuyo entrou, então Yuzuki correu até ela e disse que um fantasma havia aparecido. Tsukuyo disse a Yuzuki para parar de falar bobagens, pois fantasmas não eram reais, mas ela ficou assustada quando um Akimitsu ensanguentado apareceu de repente atrás de Yuzuki. Ambas as garotas gritaram e tentaram fugir. No entanto, ele se levantou e correu atrás delas. Enquanto corriam, passaram pela irmã, Kuruki, que desmaiou ao ver Akimitsu, mas ele a pegou antes que ela caísse no chão.
Em outro cômodo, uma loira chamada Miyu estava praticando caligrafia com sua amiga Kagura, quando ouviu a confusão lá fora. Mas assim que saiu do seu quarto, Akemitsu trombou com ela. Quando caíram no chão, Mia percebeu que sua camisa tinha subido e que a mão de Akemitsu estava pousada sobre suas partes íntimas, fazendo-a gritar. Quando Akemitsu encontrou Tsukuyo e Yuzuki, Yuzuki usou um golpe de palma para nocauteá-lo. Mais tarde naquela noite, Kiki, que era a sacerdotisa-chefe do templo, retornou. Depois de ouvir os dois lados, ela confirmou que tudo foi um grande mal-entendido e informou Akemitsu que o templo agora era um convento. Yuzuki então pediu desculpas por ter lhe causado dano, e Kiki propôs que Akemitsu ficasse e treinasse no convento para se tornar um monge, mas ele recusou e foi embora. Quando ele chegou ao ponto de ônibus, descobriu que os ônibus pararam de funcionar há horas. Enquanto pensava no que fazer, Yuzuki de repente apareceu diante dele e disse que ele poderia passar aquela noite no templo. Akemitsu recusou a oferta dela, então ela sentou-se ao lado dele e disse que ele tinha que ser louco para pedir alguém em casamento depois de se encontrarem apenas 2 vezes. Akemitsu ficou surpreso por ela lembrar dele e ficou tão vermelho quanto um tomate porque se sentiu envergonhado por suas ações. Ele então se apresentou a ela, já que não tinha feito isso antes, e quando Yuzuki ouviu seu sobrenome, arrastou-o de volta para o templo. Acontece que o pai de Akemitsu não era apenas um Casanova, ele também era um ladrão. Ele pegou dinheiro emprestado do templo e sumiu, como seu ex sumiu de você. Akemitsu implorou para que não ficassem com raiva dele e jurou que devolveria o dinheiro, mas as garotas tinham outras ideias. Enquanto elas pensavam na melhor maneira de recuperar o dinheiro, Yuzuki anunciou que Akemitsu as devolveria com o corpo dele. Todos ficaram chocados ao ouvir isso, mas Yuzuki rapidamente esclareceu que ele trabalharia no templo de graça, até que a dívida fosse paga. Depois disso, ela deu a Akemitsu um tour pelo templo, enquanto as outras meninas se reuniram para discutir como iriam expulsá-lo. Kiki entrou enquanto estavam tramando e propôs que usassem seus encantos femininos contra Akemitsu. Ela disse que o expulsariam quando ele caísse. As meninas concordaram com a proposta dela e encarregaram Tsukuyo de realizar a tarefa, já que ela tinha os maiores melões. No dia seguinte, Tsukuyo começou a trabalhar no plano. Durante o café da manhã, ela se aproximou de Akemitsu e propositalmente deixou que ele olhasse para o seu decote enquanto o informava que tinha outro trabalho para ele. Ela deu a ele algumas roupas de trabalho e o instruiu a fazer coisas como limpeza e lidar com as tarefas administrativas do templo, o que ele fez sem reclamar. Em seguida, ela o colocou para meditar debaixo de uma cachoeira improvisada, esperando que ele visse isso como uma tarefa grande demais para lidar. No entanto, ela não sabia que os ancestrais de Akemitsu eram atlantes, então ficar debaixo d'água não era problema para ele. Enquanto ele estava debaixo d'água, Yuzuki entrou no quintal e quando Akemitsu a viu, ele não teve qualquer reação física. Isso fez o tolo presumir que havia alcançado a iluminação, não percebendo que sua falta de reação ao vê-la era porque estava embaixo de água fria. Quando ele começou a comemorar essa suposta conquista, Yuzuki instruiu-o a tomar um banho quente ou ele pegaria um resfriado. Depois do banho, Akemitsu tentou sair do... Akemitsu imediatamente correu de volta e pulou na banheira. Quando ele virou para olhar para ela novamente, viu que ela estava tirando a roupa e começou a surtar. Desconhecido para ele, Tsukuyo também estava surtando porque esse não era o plano dela. Ela tinha a esperança de que o atrativo lascivo de sorte de Akemitsu ativasse quando ele a visse. Yuzuki, a quem ela mandou uma mensagem para encontrá-la no banheiro, entraria nesse momento e veria Akemitsu em cima dela sem roupa. Isso faria com que ela presumisse que ele estava se aproveitando de sua irmã e o expulsasse do templo. Em seu estado de pânico, ela esbarrou na prateleira atrás dela, acidentalmente beijou Tsukuyo. No momento seguinte, Yuzuki entrou, então uma Tsukuyo envergonhada empurrou Akemitsu para longe dela. Surpreendentemente, Yuzuki ignorou a tagarelice da irmã e disse a Akemitsu para sair antes de sair do banheiro. Mais tarde, quando Tsukuyo foi procurar Yuzuki recusou-se a falar com ela e afastou-se. Confusa sobre por que estava sendo evitada, Tsukuyo invadiu o quarto de Yuzuki e pediu uma explicação. Yuzuki admitiu que ver Tsukuyo a lembrava do número orgulhoso de Akemitsu. Então Tsukuyo riu e provocou sua irmã por ser puritana. Yuzuki argumentou que não era e revelou que sabia do plano de Tsukuyo, pois Kiki havia contado a ela sobre isso. Os dois então sentaram e conversaram por um tempo, até que Tsukuyo percebeu que havia julgado mal Akemitsu. Yasuke aconselhou-a a encontrar e pedir desculpas a Akemitsu, mas Kiki, que de repente apareceu na porta, informou-lhes que ele havia deixado o templo. As meninas o encontraram sentado em uma caixa debaixo de uma ponte mais tarde, e Yuzuki o repreendeu por fazê-la se preocupar após o que perguntou por que ele havia saído. Ele disse que foi porque ela pediu, então ela o chamou de idiota e explicou que estava se referindo ao banheiro.
Ela então disse a ele que ninguém poderia viver sozinho e pediu para ele voltar ao templo, mas antes que ele pudesse responder, Tsukuyo se revelou. Ela se desculpou pelo que havia feito e depois que Akemitsu aceitou seu pedido de desculpas, eles foram para casa. Após voltarem ao templo, as meninas tomaram banho enquanto Akemitsu preparava o jantar com Kuraki. Enquanto trabalhavam, Akemitsu admitiu querer conhecer melhor a Yuzuki, então Kuraki propôs que ele espionasse as irmãs dela no banheiro. Akemitsu disse a ela que tal comportamento era inapropriado, mas Kirei assegurou-lhe que não era, dizendo que era normal os humanos terem desejos culturais. Quando ele não fez nada, Kirei se aproximou da porta do banheiro para abri-la. Akemitsu tentou impedi-la de abrir a porta, mas a pestinha astuta se afastou quando ele se aproximou, então ele foi quem acidentalmente abriu a porta. Suas ações lhe renderam uma surra. No momento seguinte, uma furiosa Mia entrou na sala anunciando que salvaria o templo da cultura de Akemitsu. Ela o desafiou para um duelo, e disse que cortaria suas bolas de plástico se ele perdesse. Quando a noite chegou, Mio se aproximou de Akemitsu para o duelo deles e entregou-lhe uma espada. A princípio, ele pensou que ela estava brincando com ele, mas depois que ela balançou a espada e cortou um pouco do cabelo dele, ele percebeu o quão séria ela estava. No entanto, ele não queria lutar com ela, pois sabia que ela se machucaria, então jogou a espada fora e se preparou para pegar a lâmina dela com as mãos nuas. Surpreendentemente, funcionou, porque quando Mia o atacou, a faixa que ela amarrou no peito se soltou, então Kagero puxou-a. Então, quando Mia se aproximou dele, suas mãos agarraram seus seios balançando em vez da lâmina. Mia ficou tão envergonhada que desmaiou, e quando se recuperou mais tarde, Kagerola disse que ela seria punida já que havia perdido o duelo. Akemitsu estava relutante em punir Mia, então Kagerola pegou um livro de penitências e selecionou uma delas. Mio estava preparada para cumprir a punição, mas Akemitsu disse-lhe para não o fazer e que tinha outra ideia em mente. Maya perguntou o que era, então ele apontou para o livro dizendo que tinha muitas coisas que queria experimentar e pediu para ela deixá-lo ter por uma noite. Mia assumiu que ele estava apontando para seus planos, então ela saiu correndo do quarto. Naquela noite, enquanto Akemitsu estava deitado na cama, Mia entrou no quarto e montou nele. Ela disse que tinha vindo para receber sua punição, depois tentou sufocá-lo com seus travesseiros naturais. Pensando que estava sonhando, Akemitsu decidiu aproveitar, mas parou quando percebeu Kagura filmando-os da porta. Imediatamente ele empurrou Mia de cima dele e disse que ela não precisava agir como uma boneca de carne de distrito da luz vermelha para manter o livro longe dele. Naquele momento, a garota de raciocínio lento percebeu que o que ele queria desde o início era o livro, então ela saiu correndo, envergonhada. Depois que saiu, ela decidiu se esconder no galpão de armazenamento e meditar, mas quando chegou lá, encontrou Akemitsu esperando por ela. Não querendo permanecer na presença dele por mais um segundo, tentou sair, mas descobriu que a porta havia sido trancada por fora. Como não tinham para onde ir, começaram a conversar e Mia revelou que tinha vindo para o Japão para escapar de sua família e seu estilo de vida obsceno. Ela contou a ele como sua mãe queria que ela tivesse o maior número possível de amantes, mesmo que ela não quisesse. Quando ela concluiu sua história, percebeu que Akemitsu estava chorando, então perguntou por quê, e ele disse que era porque suas vidas eram semelhantes. Depois de se unirem por causa de suas desventuras compartilhadas, Akemitsu propôs que seguissem juntos o caminho da iluminação. E ela concordou. Logo depois, Kageura destrancou a porta e disse que poderiam passar o restante da noite realizando penitências. Na manhã seguinte, enquanto Yuzuki tomava chá, Kiki entrou na sala e a lembrou que seu encontro de casamento estava acontecendo naquele dia. Imediatamente Yuzuki pulou, juntou suas coisas e saiu do templo como se estivesse pegando fogo. Quando chegaram ao ponto de ônibus, o ônibus já tinha partido, então Akemitsu pegou emprestado uma scooter de alguém. Infelizmente a scooter ficou sem combustível, então eles subiram na traseira de um caminhão depois que Yuzuki o confundiu com um ônibus. Yuzuki começou a sentir-se desanimada, mas Akemitsu disse-lhe para vestir o kimono, pois ele iria pedir o caminhão emprestado ao motorista quando chegassem ao próximo sinal vermelho. Como prometido, Akemitsu pegou o caminhão emprestado. Quando chegaram, o idiota bateu o caminhão em uma árvore, mas eles saíram ilesos, e antes de entrar no templo, Uzuki agradeceu a Akemitsu por trazê-la. Enquanto ele estava sentado no caminhão, contemplando seu futuro, uma freira que surgiu do nada o arrastou para dentro do templo, pensando que ele trabalhava lá por causa das suas roupas. Pouco depois, Yuzuki conheceu Hun, seu possível marido, e enquanto se conheciam, ela avistou Akemitsu varrendo o quintal. Yuzuki se perguntou por que ele estava lá e tentou dar-lhes um sinal para ir embora, mas o idiota não prestou atenção. Em vez disso, reclamou internamente sobre como não suportava vê-la com o ladrão de berço de óculos, mas ele os empurrou para o fundo da mente. Demorou um pouco, mas ele finalmente percebeu que sua presença estava deixando Yuzuki nervosa, então tentou se afastar. A freira que o puxou para dentro do templo sinalizou para ele ir até ela, então ele foi, apenas para descobrir que ficaria responsável pelo encontro de Yuzuki e Hirone, porque o casamenteiro tinha adoecido de repente.
Akemitsu desejou que o chão se abrisse e o engolisse, mas recompôs-se e continuou a reunião. Ele começou perguntando a Rony sobre suas preferências, aversões e o que ele gostava de fazer em encontros. Cada resposta que Rony dava perfurava o coração de Akemitsu como uma flecha, porque sua mente imaginativa fornecia imagens claras de Yuzuki nessas situações. E foi o suficiente para ele tossir sangue e desmaiar de choque. Depois que foi arrastado por um dos trabalhadores do templo, Yuzuki disse a Rony que não pretendia se casar com ele. Ela explicou que só precisava estar noiva dele pelo tempo necessário para se tornar uma sacerdotisa-chefe e assumir o templo. Hoenn admirou sua honestidade, no entanto, ele disse que não estava interessado na proposta dela porque o templo dela não valia a pena ser salvo. Ele listou tudo o que estava errado e disse para ela desistir de tentar manter um navio já afundando à tona. Akemitsu ouviu o que Hoenn disse e percebeu que sua dívida era o motivo pelo qual o templo estava sofrendo. Então ele decidiu cometer seppuku. Rony então explicou ao idiota de mente pequena que o fechamento do templo era do seu melhor interesse, já que ele não precisaria mais trabalhar para eles. Depois de dizer isso, começou a se afastar, mas Akemitsu puxou suas roupas para detê-lo. Ele implorou para que Rony reconsiderasse a proposta de Yuzuki e disse que o templo não era tão inútil quanto ele acreditava. Rony disse a Yuzuki que aceitaria a proposta dela para ser seu noivo, mas apenas no nome. Em seguida, ele foi ver a freira, que também era a alta sacerdotisa do templo, e ela perguntou por que ele não conseguiu convencer Yuzuki a fechar o templo dela. Hun disse a ela que foi por causa de Akemitsu, e acrescentou que estava intrigado para ver até onde iriam para salvar o templo. Horas depois, Yuzuki e Akemitsu tentam ir para casa, mas perdem o último trem e não conseguem um táxi. Sem escolha, Uzuki sugeriu casualmente que passassem a noite em um motel. A mente de Akemitsu começou a trabalhar demais quando ela fez essa sugestão, mas ele concordou e eles se registraram no local. Quando estavam no quarto, ele tentou manter os pensamentos PG, mas não conseguiu, porque Uzuki continuava apontando as várias coisas que o quarto oferecia. Eventualmente, ela pediu para ele tomar banho, então ele concordou e foi para o banheiro. No entanto, não pôde deixar de imaginar se Uzuki queria algo mais íntimo com ele. Enquanto ele tomava banho, Yuzuki verificou os DVDs no quarto e ficou chocada ao ver que era conteúdo adulto sem censura. Quando Akemitsu voltou para o quarto, ela rapidamente desligou a televisão e foi tomar banho. Curioso sobre o que ela estava assistindo, Akemitsu ligou a televisão, mas rapidamente desligou de novo ao ver o que estava passando. Isso o fez pensar que ela havia pedido para ele tomar banho primeiro para verificar secretamente sua própria excitação. Logo, seus demônios internos apareceram e aconselharam-no a aproveitar a situação, mas ele recusou. Quando Yuzuki terminou de tomar banho, ela voltou para o quarto e encontrou Akemitsu acorrentado à parede para evitar tocá-la. Em vez de questionar sua decisão, Yuzuki vendou Akemitsu e foi para a cama. Depois que voltaram para casa no dia seguinte, Yuzuki foi para a escola com Tsukuyo, que lhe disse que ela não poderia contar a ninguém que estava noiva, ou que estavam morando com Akemitsu. Mais tarde, em sua sala de aula, Tsukuyo foi abordada por suas amigas, Mana e Yuki, que disseram ter ouvido que ela tinha arranjado um namorado. Tsukuyo negou ter um namorado e perguntou onde tinham ouvido uma coisa tão absurda. Disseram a ela que alguém a tinha visto beijando um rapaz que usava roupas de trabalho do templo perto do rio. Imediatamente, ela lembrou-se do dia em que ela e Yuzuki foram trazer Akemitsu de volta ao templo e tentou explicar às amigas que tinham a ideia errada. Infelizmente, ela acidentalmente escapuliu e disse que tinha beijado Akemitsu em casa e não à beira do rio. Essa declaração parecia confirmar as alegações delas, e as meninas começaram a implorar para que ela contasse tudo sobre o namorado. Justamente então, ela olhou pela janela e viu Akemitsu perguntando a alguns estudantes onde era a aula dela. Imediatamente, ela saiu correndo da aula. No entanto, colocou uma bolsa sobre a cabeça e desceu para nocautear Akemitsu antes de arrastá-lo para a enfermaria. Quando ele finalmente acordou, deu-lhe o almoço e tentou ir embora, mas ela o impediu, dizendo que ele poderia ir depois da aula de educação física. No momento seguinte, ouviram uma batida na porta, então ela disse a Akemitsu para se esconder. Quando suas amigas entraram na sala, Akemitsu estava escondido debaixo do mesmo cobertor que Tsukuyo estava usando, e seu rosto estava aninhado entre seus seios. Tsukuyo rezou para que as garotas saíssem logo, mas elas não saíram. Depois de se certificarem de que ela estava bem, perguntaram quando ela voltaria ao clube de arco e flecha. Tsukuyo lhes disse que estava ocupada ajudando sua família com o templo, então não tinha tempo para as atividades do clube. As garotas aceitaram sua explicação e finalmente se despediram, permitindo que Akemitsu se libertasse do abraço de Tsukuyo. No dia seguinte, Akemitsu estava limpando o quintal quando Yuzuki se aproximou dele com um arco e começou a ensinar-lhe como usá-lo. Quando terminou, ela lhe disse que costumava ser membro do clube de arco e flecha, mas teve que desistir. Mais tarde, ele conversou com Tsukuyo e disse-lhe que ela poderia retornar ao clube de arco e flecha porque ele cuidaria de todas as tarefas que precisassem ser feitas. Tsukuyo agradeceu sua oferta, mas disse que não voltaria ao clube porque não estava interessada em arco e flecha. Isso o levou a perguntar por que ela não saiu do clube como Yuzuki,
mas Tsukuyo se recusou a responder sua pergunta e saiu, dizendo que precisava de ar. Após caminhar sem rumo por um tempo, ela se encontrou no campo de arco e flecha. Cedendo aos seus desejos, pegou um arco e fingiu atirar uma flecha. De repente, Akemitsu falou atrás dela, e ela percebeu que o idiota a havia seguido. Antes que ela pudesse repreendê-lo por isso, ela ouviu vozes, então fugiu, e Akemitsu a seguiu. Ele perguntou por que ela havia fugido. Tsukuyo disse que foi porque não queria ser vista com um perdedor de rosto feio como ele. Então ele perguntou se ela tinha ido ao campo de tiro com arco porque queria voltar ao clube, e ela disse que não. Ela disse que não era boa em arco e flecha e tinha apenas entrado no clube porque Yuzuki fazia parte dele. Ela acrescentou que, se alguém merecia estar no clube de arquearia, era a Yuzuki, porque ela era boa nisso. Infelizmente, ela desistiu para poder administrar o templo, e Tsukuyo se sentia culpada por se divertir enquanto sua irmã sacrificava sua felicidade por eles. Depois de ouvir ela dizer essas palavras, Akemitsu pegou a mão de Tsukuyo e arrastou-a de volta ao templo. Quando chegaram, ele a levou para a parte de trás do templo, onde Yuzuki estava praticando arco e flecha. Como Kiki, Kiraji e Miya já estavam assistindo, Tsukuyo e Akemitsu se juntaram a eles. Diante de seus olhos, Yuzuki disparou sua flecha, que caiu na frente dela em vez de voar em direção ao alvo. Akemitsu então explicou que Yuzuki não era uma arqueira talentosa como Tsukuyo acreditava, mas para sua surpresa, Tsukuyo argumentou que a forma de Yuzuki poderia rivalizar com a do arqueiro verde. Eventualmente ele a fez ver que sua irmã tinha saído do clube porque era ruim no arco e flecha, e não por causa do templo. Yuzuki também a tranquilizou, dizendo que estava feliz com sua decisão de assumir o templo, e encorajou Tsukuyo a voltar para o clube de arco e flecha. Mais tarde, Tsukuyo foi ao banheiro com a intenção de tomar um banho. No entanto, ela rapidamente fechou a porta depois de abri-la porque Akemitsu o ocupava. Em vez de ir embora, ela ficou na porta para conversar com ele e avisar que estava voltando para o clube de arco e flecha. Ela então perguntou por que ele fez todo o esforço para ajudá-la e ele disse que era porque entendia a dor de não fazer o que você queria por causa da sua família. Algumas semanas depois, enquanto Akemitsu preparava o café da manhã, Yuzuki se aproximou dele e pediu para adicionar rabanetes em conserva às refeições. Akemitsu concordou em atender ao pedido dela, mas se perguntou por que ela queria especificamente rabanetes em conserva. Ele ainda estava pensando nisso quando a viu saindo pela porta com um machado e imediatamente presumiu que ela estava planejando executá-lo. Da porta, ele ouviu os sons dela cortando algo e imaginou que ela estava praticando o melhor jeito de cortar sua cabeça. Pensando que ele tinha feito algo para irritá-la, decidiu agradá-la preparando uma refeição que faria Gordon Ramsay lamber os dedos depois de comer. Depois de servir a refeição, as outras garotas o elogiaram por sua culinária, mas Yuzuki comeu sua comida silenciosamente e com uma expressão neutra. Isso fez Akemitsu pensar que ela odiava sua comida, então ele desmaiou. Mais tarde naquele dia, enquanto vagava sem rumo pelo templo, ele encontrou Yuzuki treinando com Kiki. Quando terminaram, Kiki informou-lhe que estava treinando Yuzuki para dominar algumas habilidades que um sacerdote deveria ter. As habilidades incluíam cortar madeira como um lenhador profissional e comer sem falar ou fazer barulho ao mastigar. Akemitsu sentiu-se aliviado ao saber que Yuzuki não era secretamente uma assassina com machado e que ela ainda gostava da sua culinária. Kiki então perguntou se ele queria treinar junto com Yuzuki, e ele disse felizmente que sim quando Yuzuki mencionou que ter um parceiro de treino a incentivaria a melhorar. De repente, Miya abriu a porta atrás deles e implorou a Kiki para deixá-la treinar com Akemitsu e Yuzuki. Kiki consentiu, e Akemitsu disse animadamente a Miya que eles teriam o melhor arco de treinamento de anime de todos. Mais tarde naquele dia, quando Tsukuyo voltou da escola, Akemitsu e Miya informaram-na que estavam treinando para se tornarem sacerdotes. Tsukuyo lhes disse que o processo não seria fácil, pois eles teriam que passar pelo Tokuto. Surpreendentemente, os dois novatos desinformados diante dela não sabiam o que era Tokuto, então foram perguntar a Kiki sobre isso. Kiki explicou que Tokuto era um dos passos necessários para que um candidato a sacerdote completasse antes de se tornar um sacerdote-chefe. Envolvia estudar Kama Sutras, quer dizer, sutras e rituais sob a orientação de um mestre. Após sua explicação, Akemitsu percebeu que acreditava ser um sacerdote durante todo esse tempo quando não era. Essa realização o chocou, pois ele realmente pensava que era um sacerdote, e agora que sabia a verdade, todos os desejos culturais que ele havia suprimido começaram a ressurgir. Kiki ainda piorou a situação ao descansar a cabeça entre as prateleiras na tentativa de acalmá-lo. Quando ele começou a questionar se seu caminho para a iluminação havia sido uma ilusão, Uzuki apareceu na porta e lhe disse que não era. Ela lhe disse que tentar alcançar a iluminação era o próprio caminho para a iluminação e o incentivou a continuar em frente. Depois disso, ela voltou para fora para continuar seu treinamento de cortar lenha. Enquanto fazia isso, Kiki disse a Akemitsu e Miyu que Yuzuki ainda não havia passado pelo Tokudo. Ela disse que os alunos geralmente treinavam para passar pelo Tokudo durante um ano, mas Yuzuki tentou fazê-lo em 6 meses enquanto conciliava com os estudos.
Akemitsu achou que o que Yuzuki estava fazendo era admirável, e como não queria ficar para trás, aproximou-se dela e perguntou se podia juntar-se a ela. Yuzuki disse que sim. Foi então que Karuga apareceu com Hone, que pediu para falar com Kiki, Akemitsu e Yuzuki. Durante a conversa, ele chocou a todos quando informou que Yuzuki tinha que passar por Tokudo dentro de 3 meses ou ele cancelaria o noivado. No dia seguinte, Kiki disse aos seus alunos para se prepararem para treinar mais duro do que Goku, porque precisavam mostrar aquele burro arrogante, também conhecido como Hon, que eram melhores do que ele. Antes do treino começar, ela instruiu-os a não usarem roupa de baixo porque a deles não era branca. Depois disso, ela os fez praticar meditação, ensinando-os a endireitar suas posturas e acalmar suas mentes. Ela disse a eles que, se não conseguissem se concentrar, ela lhes daria uma pancada com a régua, e foi exatamente o que fez com Yuzuki e Mia. Essa ação repetitiva fez com que Akemitsu perdesse o foco. A próxima tarefa deles foi copiar sutras, e Akemitsu se destacou nisso porque já havia trabalhado em uma escola de caligrafia. Quando Kiki se desculpou para ir ao banheiro, ela instruiu Akemitsu a ajudar Yuzuki com a escrita. Akemitsu se aproximou de Yuzuki, mas novamente ficou distraído com seus seios, fazendo o tinteiro cair em sua virilha. Mia tentou ajudá-lo a limpar a mancha, mas começou a ter pensamentos impróprios ao se lembrar de que ele não estava usando roupa íntima. No final, Yuzuriha bateu com uma régua nas cabeças de ambos para trazê-los de volta à realidade, antes de começar a espancar Akemitsu até ele ficar em pedaços, porque sentiu vontade. Quando chegou a hora de dormir, Kiki levou-os a um quarto onde colocou 3 tatames. Ela disse que, até que o treinamento terminasse, eles dormiriam no mesmo quarto, depois do que se afastou antes que eles pudessem protestar. No dia seguinte, os 3 mosqueteiros estavam diante de Kiki parecendo zumbis, pois não haviam pregado o olho na noite anterior. Kiki teve pena das pobres almas e disse-lhes que o treino daquele dia seria fácil. Quando os levou a uma sauna mista, Akemitsu expressou seu descontentamento com passar horas trancado no lugar com 2 beldades. Kiki disse-lhe que ele tinha que aguentar, porque o treinamento daquele dia era praticar como superar os desejos que sentiam quando estavam em contato próximo com o gênero oposto. Desde o início, Akemitsu lutava para parar de ficar olhando as partes expostas da garota. Ele pulava toda vez que acidentalmente tocava nas mãos delas, então se distraía falando sobre o treino deles. Enquanto discutiam, Mia e Akemitsu revelaram seus desejos secretos e quando perguntaram a Yuzuki se ela também tinha um desejo oculto, ela disse que não. Ela estava muito envergonhada para admitir que muitas vezes pensava na atração de Akemitsu e no vídeo que assistiu no Love Hotel. Os 2 idiotas acreditaram no que ela disse e declararam que ela era o modelo deles. Ao saírem da sauna, Yusuke não pôde deixar de se sentir com ciúmes por causa da proximidade entre Mia e Akemitsu. À medida que a semana avançava, o trio continuou seu treinamento até a véspera de Natal, quando Kiki lhes disse para tirarem o dia de folga. Akemitsu não gostou disso, pois a memória da véspera de Natal o assombrava. Acontece que seu pai trazia suas amantes para casa toda véspera de Natal, e as mulheres sempre acabavam em discussões acaloradas que levavam a brigas. Yuzuki sentiu pena dele e o convidou para fazer compras de Natal com ela para distraí-lo. No shopping, visitaram muitas lojas e fizeram algumas coisas juntos antes de irem a uma loja que vendia itens de templo. Yuzuki estava familiarizada com o lugar, já que a loja pertencia à família de seu senpai. O senpai de Yuzuki mostrou a eles contas de oração que casais geralmente compravam, pensando que eles eram um casal, mas Akemitsu esclareceu que eram apenas amigos. Essa suposição fez Yuzuki corar tanto que ficou da mesma cor que um caminhão de bombeiros. Enquanto isso, os outros estavam tomando chá no templo e discutindo o quanto suas vidas haviam mudado desde que Akemitsu se mudou. Eles estavam felizes com a forma como as coisas estavam, e disseram que estavam contentes por seu plano de expulsá-lo não ter funcionado. No entanto, quando Kagero estava sozinha, disse a si mesma que Akemitsu era um incômodo do qual precisava se livrar em breve. No dia de Natal, as garotas deram uma festa de Natal depois de trocar presentes. Kagura surpreendeu a todos com bilhetes para um spa, fazendo-os pular de alegria. Antes de irem ao spa, Akemitsu e Yuzuki fizeram oferendas diante da figura principal. Quando terminaram, Akemitsu decidiu que era o melhor momento para dar a ela seu presente. Coincidentemente, Yuzuki teve a mesma ideia, e os dois ficaram surpresos ao descobrirem que tinham comprado terços um para o outro. Logo após a troca de presentes, Kiki de repente abriu a porta e disse que estava procurando por eles em todos os lugares. Os dois perguntaram o que ela queria, e Kiki disse-lhes que havia um problema com a cerimônia Tokuto de Yuzuki. Yuzuki ficou preocupada que fosse por causa de sua falta de habilidade, mas Kiki esclareceu que não era isso. Ela contou a eles que o problema era o local, já que a cerimônia sempre era realizada no templo onde o candidato treinava. Quando chegaram, Kagura pediu a todos que pegassem suas toalhas na recepção, mas Akemitsu notou que um lugar separado havia sido preparado para ele. Depois de pegar a toalha, ele recebeu uma bebida de boas-vindas e foi direcionado para uma parte separada da pousada. Sem que ele soubesse, sua bebida havia sido misturada com um energético.
Mais tarde, enquanto as garotas estavam no banho ao ar livre, elas não notaram Akemitsu escondido atrás dos arbustos. Aconteceu que ele foi o primeiro a entrar no local, mas quando as garotas chegaram, ele se escondeu sem pensar e agora estava com medo de que achassem que ele era um voyeur. Quando ele tentou fugir, percebeu que Kagero estava observando e ficou com medo de que ela o desmascarasse. Surpreendentemente, ela não fez isso. No entanto, perguntou às meninas o que fariam se descobrissem que Akemitsu estava espionando elas. As garotas admitiram que ficariam furiosas com ele, e Kagero disse que a raiva delas seria justificável porque espiar era uma quebra de confiança. Uzuki então disse a ela que, se o descobrissem escondido ali, dariam a ele uma chance de se explicar, e as outras concordaram. Akemitsu ficou tão feliz ao ouvir isso que começou a chorar. Ele decidiu se revelar para as garotas e explicar as circunstâncias que o levaram a estar ali. No entanto, quando ele saiu para a luz, a toalha caiu de sua cintura, e as garotas foram surpreendidas pela visão de seu pequeno soldado em posição de sentido. Claro, eles o puniram por sua indecência, mas ouviram sua explicação e o perdoaram, principalmente porque acharam seu corpo atraente e estavam tentando manter suas comportas fechadas. Quando chegou a hora de ir embora, Kagero disse que queria ficar mais um pouco na água. Mia também disse que ficaria, e quando Akemitsu tentou sair, Kagero lembrou-lhe que ele ainda tinha que lidar com o problema de sua salsicha. Ele então ficou e optou por usar o banho interno desta vez para evitar problemas. Enquanto estava no banho, ele tentou descobrir por que ainda estava animado, e Kagero, que entrou sem ele saber, se ofereceu para ajudá-lo. Ela o empurrou para o chão e começou a sussurrar coisas travessas em seu ouvido. No entanto, antes que pudesse ficar séria, Kagura deu um soco na ferramenta dele para mantê-la abaixada. Sua reação à sedução dela foi inesperada, deixando Kagura decepcionada. Eventualmente, ela revelou que havia reservado toda a fonte termal. Colocou drogas de aumento de desempenho na bebida dele e o armou na fonte termal. Akemitsu perguntou por que ela havia feito tudo aquilo e ela disse que era porque queria que ele liderasse o templo. Ela disse que a presença dele no templo estava interferindo em seu plano de transformar Mia em rainha do alaúde. Aconteceu que ela trouxe Mia para o Japão, para que ela pudesse se tornar a próxima detentora do recorde mundial do Guinness em atividades aeróbicas. Akemitsu disse a ela que era loucura, mas Kagura ignorou suas palavras e disse que era o dever de Mia como membro da família Cristou. Quando Akemitsu tentou dizer algo mais, no momento seguinte, Mia entrou, e quando viu os dois naquela posição íntima, Kagura a hipnotizou para dormir. Ela também fez o mesmo com Akemitsu, e quando ele acordou mais tarde, ainda estava sem roupas e amarrado a uma cadeira. Quando Kagura percebeu que ele estava acordado, contou a ele sua história de origem vilanesca e revelou que a família dela tinha trabalhado para a família de Mia por gerações. Akemitsu disse a ela para usar sua lealdade a Mia para ajudá-la a lutar contra os valores da sua família, mas ela recusou. Ela então fez uma oferta prometendo quitar todas as suas dívidas e consertar a figura principal se ele arrumasse suas malas e deixasse o templo. Alguns dias depois, Akemitsu e as meninas visitaram um santuário para rezar no dia de Ano Novo. Quando chegaram, Akemitsu entregou óculos escuros e uma máscara a todos, dizendo que precisavam estar incógnitos porque estavam em território inimigo. As meninas apontaram que se vestir desse jeito chamaria mais atenção, e Yuzuki disse que santuários e templos tinham aprendido recentemente a se tolerar. Com tudo dito e feito, as meninas se separaram para fazer coisas diferentes. Tsukuyo ficou para trás, esperando que Akemitsu elogiasse sua roupa, e ele o fez. No entanto, ela ficou embaraçada por ele chamá-la de fofa e saiu correndo. Como ele estava sozinho novamente, começou a andar por aí e esbarrou em Kurage, que estava montando um ema. Ele elogiou a roupa dela e disse que ela estava fofa, mas Kurage disse a ele para nunca chamar uma mulher adulta de fofa. Deve se referir a elas como belas. Mia foi a próxima pessoa que ele encontrou, então ele seguiu o conselho de Karaga e disse que ela estava linda. Surpreendentemente, ela lhe disse que a melhor maneira de elogiar uma garota era dizendo-lhe o que ele achava atraente nela, e ensinou o que dizer. Quando ele encontrou Yuzuki mais tarde, a primeira coisa que disse foi que ela era bonita. No entanto, ele se lembrou da lição de Mia. Eventualmente, ela se acalmou e disse que fazia muito tempo que todos eles não iam ao santuário juntos no dia de Ano Novo. Akemitsu entendeu que era por causa dos problemas do templo e começou a contemplar se deveria aceitar a oferta de Kagero. Antes que ele pudesse decidir, Yusuke disse a ele que faria tudo o que fosse necessário para proteger o templo, fazendo-o lembrar de sua promessa a Hoen. Imediatamente, ele partiu para procurar Kagura e, quando a encontrou, ela assumiu que ele tinha vindo para tirá-la dela. Surpreendentemente, ele a recusou, dizendo que encontraria uma maneira melhor de ajudar o templo, porque não poderia cumprir suas promessas a Yuzuki e Mia se ele fosse embora. Ao mencionar Mia, Kagero ficou irritada porque sabia que Akemitsu estava apaixonado por Yuzuki. No entanto, a Mia tonta acabou percebendo que estava apaixonada por Akemitsu. Ela ficaria de coração partido porque ele não corresponderia aos seus sentimentos. Isso a irritou tanto que ela descontou sua raiva em Akemitsu, mas ele não ficou ofendido. Ele disse que estava feliz por ela se importar profundamente com Mia, mesmo que ela dissesse que estava com ela apenas por dever.
Quando ele continuou falando, ela o chutou onde o sol não brilha e foi embora depois de desinfetar suas botas. Quando saiu, Mia disse a Yuzuki que ela poderia pedir ideias a Kagura sobre como ganhar dinheiro para o templo. Após dizer isso, Mia abraçou Kagura, o que a fez sorrir. No dia seguinte, Mia notou que Akemitsu ficava visivelmente assustado sempre que ela mencionava Kagura. Sem saber o porquê, ela decidiu trancá-los no galpão de armazenamento, na esperança de que resolvessem suas diferenças. Depois de deixá-los sozinhos, Kagura perguntou a Akemitsu por que ele não tinha revelado seu plano para Mia. Akemitsu disse que era porque ele não queria ficar do lado ruim dela, o que a fez perguntar se ele estava tentando flertar com ela, e ele disse que não. No momento seguinte, uma ideia lhe veio à mente, e de repente ela chutou a porta. Enquanto se afastava, disse a si mesma que faria Akemitsu se apaixonar por Mia e o traria de volta para a família Cristou. Mais tarde, quando Tsukuyo desceu para o café da manhã, não pôde deixar de olhar para Akemitsu como se ele fosse Henry Cavill. Quando percebeu o que estava fazendo, tentou se distrair, mas Batman, desculpe Kaguya, surgiu de repente das sombras e se aproximou dela. Kagura levantou sua câmera e disse que era porque ela estava documentando o reality show de Mia. Ela então mostrou o vídeo de Mia e Akemitsu jogando Twister no galpão. Tsukuyo imediatamente assumiu que era um vídeo de trama. Ela rapidamente se afastou da tela e pediu a Kagura para parar de mostrar momentos íntimos de outras pessoas, mas Kagura disse que tinha mais filmagens brutas dos dois. Isso fez Tsukuyo se perguntar se Mia e Akemitsu eram um casal. No entanto, ela decidiu ouvir a verdade diretamente da fonte e convidou Mia para questioná-la. Ela perguntou a Mia se ela gostava de Akemitsu, e Mia disse que não, o que a surpreendeu. Vendo a expressão no rosto dela, Mia explicou que via Akemitsu como um amigo próximo e nada mais. No entanto, ela acrescentou que ele era o homem mais bonito do mundo, e disse que seu interior derretia como manteiga toda vez que o via. Quando ela admitiu querer ficar ao lado dele para sempre, Kagura a amarrou, e Tsukuyo se perguntou se Akemitsu sabia sobre os sentimentos de Mia. No momento seguinte, Akemitsu entrou na sala, e ao ver Mia toda amarrada, perguntou a Tsukuyo o que estava acontecendo, pois não confiava que Kagura lhe contasse a verdade. Tsukuyo não respondeu à pergunta dele e até se recusou a olhar para ele porque se sentia envergonhada. Quando Kagura começou a provocá-la, Tsukuyo decidiu perguntar a Akemitsu sobre o vídeo. Nesse momento, Kuragi entrou na sala com a câmera de Kagura, e quando Tsukuyo a viu assistindo o vídeo, entrou em pânico. No entanto, Kuragi disse que o jogo que Akemitsu e Mia jogaram parecia divertido, fazendo Tsukuyo olhar novamente para a câmera, e foi então que percebeu que estava preocupada à toa. Quando Akemitsu quis preparar o café da manhã no dia seguinte, percebeu que o arroz tinha acabado. Isso o fez soltar um grito de pânico, pois sabia que não podiam comprar mais. Mia e Yuzuki correram para a cozinha porque ouviram ele gritar, então ele contou o que aconteceu. Yuzuki disse para ele não se preocupar e então falou que eles poderiam conseguir mais arroz com os adoradores que vivem nas terras do templo. Ela explicou que as pessoas pagavam tributo ao templo em troca de permitirem que eles usassem a terra. Isso fez Akemitsu relaxar, então ele acompanhou Yuzuki e Mia para coletar os tributos. Infelizmente, todos bateram a porta na cara deles quando mencionaram que tinham vindo coletar tributo. A única pessoa que os convidou para entrar foi uma mulher com uma perna quebrada, e ela disse-lhes para pegar o quanto de arroz precisassem. Enquanto o trio caminhava para casa com o arroz, Akemitsu lembrou do dia em que conheceu Yuzuki pela primeira vez. Ele se sentiu feliz por isso ter acontecido e prometeu fazer o seu melhor para apoiá-la, mas se perguntou se Yuzuki precisava da sua ajuda ao notar quantos fardos de arroz ela carregava. Alguns dias depois, Akemitsu tentou se candidatar a empregos de meio período para arrecadar dinheiro para o templo, mas não conseguiu completar sua inscrição porque não tinha um telefone. Ele decidiu perguntar a Yuzuki se podia emprestar o telefone dela para completar sua inscrição. Ela abriu a porta vestindo uma roupa de empregada, fazendo o coração do idiota acelerar. Ele se esforçou ao máximo para não olhar para o corpo dela ao pedir o telefone emprestado. Yuzuki alegremente o entregou, mas depois de ouvir por que ele precisava, ela o pegou de volta e disse que ele não tinha que se preocupar com as finanças do templo como um monge em treinamento. Akemitsu argumentou que era seu dever ajudar o templo, mas Yuzuki disse a ele que conseguia se virar sozinha. Ela compartilhou seu plano de trabalhar em 5 ou 6 empregos para arrecadar dinheiro, e Akemitsu apontou que ela não podia fazer isso. Mesmo assim, Usuki insistiu que tinha que agir se quisesse manter o templo aberto, e disse a ele que era sua cruz para carregar. Enquanto discutiam sobre sua decisão, Usuki se inclinou para a frente, expondo suas intenções. Ele admitiu que vê-la com a roupa de empregada fazia coisas ao seu corpo. Foi quando Yuzuki percebeu o que estava vestindo e ficou envergonhada. Akemitsu perguntou como ela não sabia que estava vestindo a roupa, então ela explicou que tinha pegado emprestado o traje de uma amiga que trabalhava em um mai de café. Ela disse que colocou a roupa para ver como ficava e caiu antes de tirá-la porque estava cansada. Isso fez Akemitsu dizer que ela já estava se esforçando demais.
Sim, mas Yuzuki argumentou que não estava e pediu a Akemitsu que a testasse para ver se ela estava mentindo. Ela disse que ele venceria se conseguisse fazê-la adormecer enquanto lhe fazia uma massagem. Então Akemitsu concordou e começou a trabalhar imediatamente. Os sons que Yuzuki fez chamaram a atenção de Tsukuyo, que estava passando. Então, ela invadiu o quarto para detê-los. No entanto, ela ficou surpresa ao ver algo parecido com uma luta de wrestling. Akemitsu tentou explicar o que estava acontecendo, mas Yuzuki o interrompeu dizendo que ele perdeu a aposta deles. No momento seguinte, ela começou a cochilar, provando que Akemitsu estava certo sobre o cansaço dela. Ainda assim, ela argumentou que não estava, e disse-lhe para não se meter nos seus assuntos. Cansado da atitude dela, Akemitsu disse que faria o que quisesse. No dia seguinte, Tsukuyo se arrumou bem, mas ficou desapontada quando Akemitsu apareceu em suas roupas de trabalho e disse que a tinha convidado para sair para que ela o ajudasse a comprar um celular novo. Na loja de telefones, o vendedor os confundiu com um casal, fazendo Tsukuyo corar. No caminho de volta para casa, mais tarde, Tsukuyo timidamente pediu a Akemitsu para trocar contatos com ela. Akemitsu aceitou o pedido dela com prazer, e quando conseguiu seu contato não pôde conter a alegria. No dia seguinte, Akemitsu se sentiu mal pela discussão com Yuzuki, e decidiu pedir desculpas a ela. No entanto, quando ele se aproximou de Yuzuki mais tarde, ela tentou evitá-lo e esbarrou em alguns objetos enquanto tentava correr. Kiki testemunhou esse comportamento estranho, então chamou Akemitsu de lado e perguntou por que Yuzuki estava evitando ele. Akemitsu explicou a situação e Kiki suspirou ao dizer que era simplesmente uma briga de namorados e nada mais. Akemitsu argumentou que não era assim, então ela o aconselhou a fazer as pazes com Yuzuki. Ela também estava prestes a soltar algumas palavras de sabedoria como Yoda quando Karagi a interrompeu. Karagi disse que alguém tinha vindo perguntar sobre Raiden e imediatamente Kiki se conectou com seu interior Senhor Siriguejo. Enquanto corriam para encontrar a pessoa, Akemitsu perguntou por que ela estava animada com alguém tentando sair do templo. Kiki explicou que se um paroquiano desejasse mover o túmulo de seu ente querido, normalmente pagava algum dinheiro ao templo. Ela disse que aproveitaria a situação para conseguir o dinheiro que eles precisavam para os reparos da figura principal. Quando chegaram à frente do templo, encontraram Yuzuki acenando adeus para uma mulher e seu filho. Kiki perguntou se eles tinham pago a taxa de Raiden, e Yuzuki disse que não cobrou o dinheiro deles. Ela admitiu que estava triste por estarem transferindo os túmulos de seus entes queridos de seu templo, pois isso significava que ela estava fazendo um mau trabalho ao administrá-lo. Depois de ouvir Yuzuki, Kiki disse a ela que não a treinaria mais. Yuzuki ficou surpresa e perguntou por quê, mas Kiki disse para ela descobrir o motivo sozinha. No dia seguinte, Yuzuki tentou ocupar seu tempo com outras coisas, já que não tinha treinamento, mas os outros disseram a ela que Akemitsu tinha terminado todas as tarefas. Isso levou Yuzuki a andar pelo templo e confirmar que o que as meninas disseram era verdade. Ela então decidiu procurar empregos de meio período, mas sua busca não teve sucesso. Enquanto isso, Akemitsu estava em um café com Kiki e implorou publicamente que ela mudasse de ideia sobre o treinamento de Yuzuki. Kiki recusou e disse que até Yuzuki descobrir por que ela não queria mais treiná-la, ela não reconsideraria. Depois que saiu do café, Akemitsu recebeu uma ligação de uma Tsukuyo frenética, que o informou que Yuzuki estava desaparecida. Imediatamente, Akemitsu saiu correndo do café e procurou Yuzuki em todos os lugares, mesmo estando chovendo. Durante esse tempo, Yuzuki estava debaixo da ponte, sentindo-se muito triste e deprimida. Ela não conseguia deixar de se perguntar se poderia salvar o templo, e lembrava-se de que sua mãe tinha dito que o templo não podia ser salvo antes de deixá-los à própria sorte. Quando Akemitsu encontrou Yuzuki, viu quão triste ela estava, então a puxou para si e deu-lhe um abraço esmagador que a encheu de calor. No dia seguinte, Usuki acordou e encontrou Akemitsu roncando ao seu lado e entrou em pânico. Seu grito assustado o acordou, então ele explicou que passou a noite cuidando dela porque ela estava com febre. Usuki o agradeceu e perguntou como ele soube onde encontrá-la, então ele disse que tinha ido lá por impulso. Ele então disse que costumava se esconder debaixo daquela ponte sempre que as coisas não estavam indo bem para ele, mas ele não tinha estado lá desde que ela o encontrou lá. Ele a lembrou do que ela lhe disse naquele dia e afirmou que queria permanecer ao lado dela e apoiá-la. Isso fez Yuzuki cair em lágrimas, e ela admitiu que estava tentando fazer tudo sozinha, porque não queria sobrecarregar ninguém. Akemitsu a assegurou de que nunca a consideraria um fardo, o que a deixou feliz. Quando estava prestes a agradecê-lo, os outros invadiram o quarto. Eles repreenderam Yuzuki por afastá-los e não envolvê-los nas coisas que eram demais para ela lidar. No momento seguinte, Kiki entrou na sala, então Yuzuki se ajoelhou diante dela e disse que finalmente entendia por que ela estava se recusando a treiná-la.
Ela disse que era porque perdeu de vista o que era importante e começou a se concentrar no que as pessoas pensavam dela. No entanto, ela percebeu que, se fosse se tornar a sacerdotisa principal, teria que deixar essas dúvidas de lado e trabalhar para ajudar aqueles que dependem dela. Ela então implorou a Kiki para retomar o treinamento, e Kiki disse que o faria assim que ela se recuperasse. Nos dias que se seguiram, as coisas no templo voltaram a ser caóticas, e Akemitsu se viu tentando resistir a tentações por toda parte. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e gostou, comente Lord Simp. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vejo você no próximo vídeo.